Renan Santos e Arthur Duval declaram a expulsão do vereador de Curitiba, João Bétega. Vocês devem ter acompanhado pela minha live, pelas minhas últimas lives, que eu não tô fazendo bem as lives. E que eu fico mexendo no celular. Quando eu fico mexendo no celular, não é que eu tô conversando com alguém, eu tô vendo treta, tá? E a real é o seguinte, o Bétega está arquitetando uma traição contra a gente desde o meio pro fim do ano passado. Você é surpreendido de uma forma, cara, que você fica, não é possível. Você fica, não, acho que não é isso. Vamos tentar não acreditar nisso. Aí você se nega e... Eu vou contar uma coisa pra vocês. Pra gente estar fazendo essa live hoje, aconteceram várias coisas antes, tá? Pra chegar nesse ponto. E chegou num ponto onde não tem mais o que fazer, né? E já estava claro, quem acompanha as redes sociais do Bétega, eu vou pedir pra nossa operadora, Ana, abrir o YouTube do Bétega e depois a gente vai mostrar o Instagram, tá? Tá muito claro, primeira coisa assim, que o Bétega só acena pra público bolsonarista. O Bétega é um cara que tem alguns problemas mentais, ele tem TDAH, acho que muito grave, diagnosticado, ele tem que realmente fazer terapia, e, enfim, eu acho que ele deve tomar remédios, eu já não tenho a ver com a vida dele e tal. E eu acho que ele realmente não consegue olhar pro lado e entender a complexidade das coisas, ele só consegue hiperfocar em poucas coisas e tocar elas. Só um adendo aqui. Desde que a gente conheceu o Bétega, tá? A gente percebeu que ele é mais devagar. Ele é um cara mais devagar pra você lidar. Ó, essa revista agora é azul. Azul, beleza. Ó, agora essa revista é vermelha. Vermelha. O problema é o seguinte, cara. Existe uma coisa que é a linha do é burro ou é traidor? E essa linha, cara, eu vou ser sincero pra você, cara. Isso aqui gerou um debate de meses aqui no MBL. O Bétega faz isso por pura burrice ou ele faz isso por mau caratismo? O Vitor Moura botou assim, incrível que os defeitos só aparecem quando dá ruim, hahaha. Não é engraçado. Porque existe uma ética em termos de trabalho que faz com que, se você começa a ver o problema, você tenta resolver internamente. Então não pense que desde o final do ano passado, eu não tento conversar com o Bétega. Eu já tive ligações extenuantes por telefone com ele, então eu já conversei com ele várias vezes, tentando entender ele, não, é uma estratégia. E o Bétega, desde que ganhou... vou fazer a timeline aqui, tá? O Bétega, ele entrou no MBL em 2022, admirava muito Arthur Duval, ele tinha pouquíssimos seguidores, ele tinha participado de uma campanha para vereador pelo PV em 2020, teve 2.000 votos. Ele, enfim, disse que admirava a gente e tal, nunca foi um conservador cristão. E ele é um cara que começou a fazer academia MBL, começou a supostamente estudar as coisas. E foi até uma coisa irônica, assim, eu pessoalmente, cara, eu tive um carinho pelo Bétega, porque eu não sei se você lembra quando apareceu isso, você falou, cara, tem um cara no Paraná, que ele é baixinho, ele é bombadinho, ele faz os vídeos igual você, ele gosta de você. Na verdade. Foi mentira. Aí eu liguei pra ele, eu não conhecia ele. E aí, cara, eu conversei com ele, caralho, que legal, porra, você curte isso eu também, porra. E aí, tal, pá. Então você cria um carinho por uma pessoa que você nem conhece. Isso é que legal, cara. Essa é a maior traição que a gente já passou. O Holiday é um sujeito que teve a dignidade, já que existe alguma dignidade com esse sujeito, de sentar conosco e falar, quero sair. O Bétega não fez isso, o Bétega tava tentando levar todo mundo no papo, enquanto preparava as traições dele. Mas eu vou ser direto, eu tô recapitulando. O Bétega entrou em 22, fizemos campanha em 22 com ele, ele defendeu o voto nulo pra presidente, era um cara MBL, era um cara se colocava como liberal, concorreu pelo Novo. Perdeu a eleição, cara, a gente falou, você não vai ficar na mão. Salário, ele tinha salário aqui de porta-voz. Nós pegamos a equipe que trabalha no Paraná, nós mostramos o escritório que vendia Clube MBL ficava no Paraná, justamente para aquelas pessoas que participaram da eleição e perderam não ficarem desempregadas. Tentamos lá, beleza, o escritório não funcionou, trouxemos a operação para São Paulo alguns meses depois, surgem os inimigos públicos em 2023, crescemos juntos, surge Costenaro Faustino, Matheus Batista, Sandro, toda aquela geração, né? Beleza, pô, ele era o nosso cara ali, ele era o maior de todos à época, o maior que tinha mais seguidores. Dali daquele período de 23 para 24, ele começa a realmente ficar estranho, né? E aí ele começa a produzir só algum tipo de conteúdo que é ir na rua entrevistar pessoas e falar comunismo contra o comunismo. Ele fez entendi. Quem é o Bétega? O Bétega é o cara que aperta um botão. Eu sou contra o comunismo. Então, e que mais? Não, eu sou contra o comunismo. E ele ficou fazendo isso. Veio o ano eleitoral 2024, arrumamos partido, usamos a nossa credibilidade para ele ser bem posicionado no partido. Política é isso, tá? Ele nunca quis saber da missão, nunca falou da missão, nunca mencionou. Para outras pessoas lá ele falava que isso aqui era uma ideia ruim, que era uma ideia merda, né? Mas a gente não sabia. Participa da eleição em 24, não tinha uma crítica ao MBL. Chega na eleição, houve um grande problema na eleição, que o Bétega, ele montou uma equipe paralela para trabalhar na campanha, tá? Isso já era estranho. E aí passou a eleição, tão logo ele ganha a eleição,
O comportamento... Ele nem, né, ligou pra agradecer pras pessoas, que era o correto você pegar e sair ligando pro Kim, pra todo mundo que ajudou. Não ligou pra agradecer ninguém. Ele só falou, ei, René, eu gostaria de conversar com você, que eu tenho ideias diferentes, você precisava ouvir. Adivinha o que era a ideia diferente do Bétega? Não vamos bater no Bolsonaro. É importante não bater no Bolsonaro, porque a direita... E aí ele veio com umas coisas que ele nunca teve. Gente, o Bétega é um garoto do tempo dele, gosta das coisas que um garoto que estuda na PUC gosta, sabe? Ele estudou na PUC. É o que eu quero... Deixa eu ser claro, o Bétega não é um conservador cristão patriota. Exatamente. Ele veio com essa conversa pra gente, eu falei, mas você tá fingindo aqui, Bétega, você não é esse cara. Não, nós da direita precisamos... Aí ele basicamente ele queria uma licença para gadear. Eu falei, Bétega, olha só, pode ser que estrategicamente você queira buscar um público assim, assado lá, mas entenda que esse público tem uma linha, esse público não vai votar em você, se for pra votar em você, não vai... Enfim, explicamos tudo aquilo. Entra por aqui, sai por aqui. Monta o gabinete com as pessoas que trabalharam na campanha. O gabinete foi exclusivamente montado com pessoas que trabalharam na campanha, tá? Foi o Jesus, que é um rapaz que... Olha só, o Jesus era... Nós vamos falar de cada um deles. Eu vou falar de cada um, porque eu quero colocar... Essa história não é uma história triste. Essa história sobre o Bétega é sobre a história mais bonita que eu já passei na política. Tá? É de longe a história mais bonita que a gente viveu na política. E essa história, eu tô falando sério, eu preciso que vocês prestem atenção nessa porra. Essa história definiu pra mim o que é o nosso grupo. E pra mim essa história é um dos momentos mais importantes da história do MBL. Tão importante quanto o impeachment. E vocês vão entender até o fim, tá? Essa é uma resposta pra Nando Moura, pra todas as pessoas. Isso aqui faz com que assim, eu não vou desistir dessa porra, porque a gente tem uma coisa muito especial, tá? Essas pessoas trabalham na campanha do Bétega. Teve gente, por exemplo, o Will trabalhava em São Paulo, o Will trabalhou no gabinete do Kim. O Will volta pro Paraná. Pessoas se mudam. O Jesus, ele morava no litoral do Paraná, se muda com a namorada pra ir trabalhar no gabinete do Bétega. As pessoas alteram suas vidas, todas pra ir trabalhar com o cara. O gabinete dele, ele não queria tocar um projeto. Abre o Instagram do Bétega. Essas 3 coisas pinadas aí é porque a gente brigou muito pra ele divulgar o próprio mandato. E ele não queria. Esse post de 4 meses de mandato, o Bétega divulgou após brigar com o mandato. Porque ele não queria divulgar que ele tá fazendo mandato. O que ele quer mostrar é isso. Vai, desce. São vídeos, olha só isso. Olha o Instagram dele. São vídeos dele na rua, de camiseta, parecendo um débil mental. Isso não é um vídeo de um vereador, isso estava incomodando o núcleo do Paraná inteiro, o gabinete dele inteiro, e vocês, os eleitores. Que cacete é esse? Que é um vereador que passa o dia inteiro arrumando briga com um mendigo na rua. Porque assim, só pra deixar claro, é óbvio que isso faz parte, mas é a dose que manda. Você tem um vídeo pra mostrar, pra chamar a atenção de um trabalho todo que você tá fazendo, que é o que a gente denuncia aqui do Nicolas, porra. Tudo bem colocar peruca e ir lá ser Nicole, legal. Exato. Mas qual o resultado que você tá trazendo? Não, só o vídeo e só os likes. Não, então tá errado. Tem que ter o vídeo, legal. Tem que ter os likes, ok. Tem que ter o show, beleza, faz parte. A gente precisa chamar atenção. Para quê? Para que atrás disso venha um trabalho, um resultado do que você fez, do show. Eu fiz o show porque eu trouxe isso. Cara, eu fiz um show que o cara veio pra cima de mim porque nós aprovamos a reforma da Previdência Estadual. Eu fiz um show que eu apontei o dedo pra cada um, mostrando o nome das pessoas, porque a gente travou o aumento do salário dos fiscais de renda das pessoas. Ok. Então, beleza. Você desce aqui. O que tem? Só o show? É só você na rua contra o comunismo? Faz o L. Sabe que o PT... A galera do gabinete não tava aguentando mais. Você tinha um gabinete talentosíssimo. Um dos meninos do gabinete chama Lucas. É um menino prodígio, Lucas. A família do Lucas tem uma oficina mecânica. O Lucas é uma família que veio de baixo. A família deu sorte de ter um menino que é um prodígio. O Lucas já fez projeto de lei menor de idade que foi pra equipe do Kim pro Kim protocolar. O Kim protocolou projeto idealizado por um menino que era menor de idade. Um menino que tem inteligência acima da média, vem de uma família humilde. Esse menino não podia fazer nada na porra do gabinete, que o Bétega não mostrava os projetos. Eles protocolavam os projetos, o Bétega não queria tocar. O Bétega só queria gravar vídeo na rua. Vamos falar a verdade? Constrangendo o velho. O dia inteiro. Só constrangendo e debatendo com o velho. Isso a gente pode falar um dia, se a gente achar essa história que a gente pode mostrar. Teve um dia que o Bétega foi debater com o velho. E o velho ganhou o debate. E ele postou. E o nosso grupo, e aí eu não tô falando o público, eu tô falando o nosso grupo de porta-vozes, a nossa galera falou, gente, esse vídeo aqui, todo mundo, cara, mas o Bétega apanhou. É por isso que eu tô falando, é muito difícil, no caso especial do Bétega, é muito difícil entender onde tá a linha do traidor e do burro. Porque a gente falava, Bétega, eu não sei se você percebeu, mas o cara ganhou o debate de você. Esse trecho onde você postou, o cara ganhou o debate de você sendo um comunista. Não, mas ele é comunista. Tá, mas ele ganhou. Não poste isso. Não, mas eu tô denunciando que ele é comunista. Vocês devem saber o vídeo que eu tô falando. Deve ter aí.
né? E aí o que a gente fazia? Porque a gente também, isso é tudo muito pesado, sabe? A gente ia pro alívio cômico. Ah, vamos zoar. A gente ficava se zoando. Só que imagina as pessoas que trabalham lá, Arthur. Porque todo dia esses caras vão pro gabinete e são jovens, volto a colocar, eram pessoas sonhadoras, indo lá pra querer combater corrupção, combater mamata, fazer o trabalho do mandado do MBL. Nós temos uma fama, isso até a esquerda e os bolsonaristas reconhecem. Nós temos mandatos melhores. Mesmo quando o Holliday era do MBL, o Holliday foi relator da reforma da Previdência, aprovou um monte de projeto. O Arthur, quando foi deputado, era desse. A reforma da Previdência passou em São Paulo por causa da briga que o Arthur tocou. Eu tenho o print, é que eu nunca vou divulgar isso, mas eu tenho o print da mensagem do presidente da Câmara. Falar, cara, pelo amor de Deus, preciso de você, desce aqui agora. E eu tava me trocando lá pra descer rápido. O Kim já tá no 9º ou 10º projeto de lei aprovado como deputado federal. O mandato do Guto é um absurdo. Também já tá indo pro 2º ou 3º projeto de lei aprovado. É vice-líder do governo no mandato de estreia dele. O mandato Faustino já dominou a política do Rio Grande do Norte. Ele pauta a política do Rio Grande do Norte. O Pedro Duarte se reelegeu sem precisar gravar nenhum vídeo merda. Ele se reelegeu basicamente fazendo trabalho municipalista. O Ítalo foi o 2º mais votado de Sorocaba, no município do Manga, fazendo trabalho municipalista. O Bétega quer fazer isso aí, ó. E fica, eu sou do povo, fiscal do povo. Pois bem, o fiscal do povo, Bétega, que é fiscal do povo, ele recebeu, isso precisa ficar claro pra vocês, ele recebeu uma denúncia que foi apurada pelo gabinete, tá? E é aqui que a coisa começa a ficar grave. Uma denúncia de que a prefeitura de Curitiba, num acordo com o PL e aparentemente com o próprio Partido Novo, a gente vai ainda levantar os detalhes disso, eu vou botar o Will aqui. Eles receberam uma denúncia de que eles estavam, por conta desse acordo, trazendo um corruptaço do PL local. Não é nem PL bolsonarista, é PL, tá? Pra colocar dentro da Câmara. Um cara que tinha rolo, se eu não me engano, condenado, cheio das tretas. Vamos botar... Gente, vamos fiscalizar, vamos botar isso. O gabinete queria ir pra cima desse assunto. Ora, ele não é o fiscal do povo, ele não tem que fiscalizar. Adivinha o que o Bétega fez? O Bétega não andou com a denúncia. Então o suposto fiscal que disse que é da oposição não andou com a denúncia porque, como era contra alguém do PL, Arthur, ele se queimaria com o Bolsonaro. O Bétega passou pano pra um corrupto do PL que tava lá. Porque vamos ser sinceros, o Bétega não briga com a direita, ele tem que unir a direita, né? Ele é unir a direita. Aquele argumento de retardado. Pois bem, isso ficou incomodando o gabinete, enquanto isso não protocola. Vem com o Congresso do MBL do Paraná, é daqui a um mês, se eu não me engano. Ele começou a divulgar semana passada porque o gabinete brigou com ele. O gabinete briga com ele. O gabinete inteiro. Imagina a seguinte situação: o gabinete inteiro briga com o mandatário e ele não muda. O núcleo do Paraná inteiro briga com ele. Ele fala comigo. Ei, vocês me respeitam. Papo de politicão, papo de cara do centrão. Não é nem um papo de direitista bolsonarista, papo de cara do centrão. Ei, porque minha autoridade, não sei o quê. Falei, se decida com o núcleo. Núcleo inteiro se rebela contra ele. O núcleo inteiro do Paraná se rebela contra ele. O gabinete inteiro. Mas calma que não terminou. Ele não muda. Não muda e passa a ser arrogante. E aí ele passa a dizer pras pessoas do gabinete a seguinte coisa. Posta qualquer coisa pra acenar lá pro MBL pra eles não encherem meu saco. Posta qualquer coisa pra... A palavra que ele usou é não encher meu saco. Você entende? É uma demanda do gabinete. É tipo assim, o gabinete falando... Renan, me ajuda aqui. MBL, me ajuda aqui. O mandatário não anda com a denúncia que nós estamos fazendo. Sabe o projeto de lei que o menino prodígio fez? Então, ele também não quis protocolar. Ele quer mostrar o projeto, ele tem vergonha de mostrar o projeto. Você entendeu, gente? Eu quero que vocês entendam o seguinte, a parte humana da parada de quem tá deste lado da câmera. E eu sei porque eu vejo o Renan. Teve um dia que a gente foi jogar bola, o Renan chegou lá pra jogar bola. Segunda-feira à noite, é o nosso momento de descontração. A galera nossa vai jogar um futebolzinho à noite. Vocês sabem, já filmou isso. Da hora, tal. O Renan no celular, pra lá e pra cá. Renan, vem, caralho. Não, Renan, vem. O Renan simplesmente foi embora. Porque não dá, cara. Aí, isso é segunda-feira, sei lá, 11 horas da noite. Terça-feira, vai, tamo ao vivo. Vai, Renan, fala aí de alguma coisa. Você entende o que é a tratativa do bastidor? Pô, eu tenho que falar aqui fala de um picareta bolsonarista enquanto tem um gabinete inteiro, não é tem um cara, tem um fulaninho, não, um gabinete inteiro falando, cara, faz alguma coisa que o mandatário aqui não responde, não respeita o que a gente tá fazendo. Aí, cara, e aí, o que a gente faz? Cara, mas nós investimos tanto nele. Cara, puta, mas é o Bétega, o cara que eu gostava. Porra, o cara que era meu amigo. Porra, mas... Você entende o quão difícil é você tomar a decisão? E aí fica aquela briga. Mas peraí, ele tá fazendo isso porque ele é burro? Ou ele tá fazendo isso porque ele é canalha? Não, mas é que ele é burro. Olha como ele é burro. Não, mas isso é coisa de canalha. Não, mas isso é burro. Aí você... Puta, é uma combinação, cara. Aí você fala, puta que pariu, acho que esse cara tá me traindo, mano.
Caralho, acho que esse cara tá me traindo. Aí quando você vira, deixa eu ver se ele tá realmente... Caralho, é traição mesmo. É traição. Caralho, E eu depois eu vou mostrar a não traição. Porque, por enquanto, o que eu tô mostrando pra vocês era um cara que se negava a trabalhar e que reconhece. Tem todas as conversas dele com o gabinete. Ele reconhece tudo, que ele é um mau vereador, que trabalhava mal, que... minha culpa é da equipe também. Pois bem, a equipe se rebela, aí ele começa. Quem manda aqui sou eu, tapa na mesa, vocês me obedecem. Por quê? Porque ele viu que o próprio gabinete não obedecia a ele. Porque o Bétega, naquele momento, tava avisando, quem manda aqui sou eu tenho a caneta, eu demito. Ameaçou demitir um, ameaçou demitir outro. E aí depois ele falou que vai demitir o Will. Por quê? O Will é um cara que é amigo do MBL Nacional, ele é do Paraná, sempre foi do MBL do Paraná, trabalhou aqui conosco e foi ser o coordenador de campanha dele pra vereador agora. E aí ele deve achar que o Will é uma espécie de vínculo dele com a Nacional. O Will e ele brigaram. Aí ele veio com eu não vou ser desrespeitado, me ameaçou. Aí ele pediu a cabeça do Will, ele falou, MBL, troquem o Will, coloquem quem vocês quiserem, tá? E aí eu faço os acenos. Se a gente fosse politicão, e essa é a parte mais importante que eu quero falar aqui, cara. Essa é a parte, assim, a definidora, é uma das partes definidoras da minha vida na política. E assim, eu espero que todo mundo preste muita atenção no que eu vou falar agora. Eu falei, vocês... não, Bétega, quem vai definir vai ser o núcleo. E aí ele foi conversar com o núcleo. O núcleo do Paraná inteiro avisou, você não vai demitir ninguém. Esse mandato é do time, nós trabalhamos com você não vai demitir ninguém. E ele, não, vou trocar. Saiu oferecendo internamente, cara, não, vire fulano chefe de gabinete, fulano vira chefe de gabinete. Você sabe o que todo mundo fez? Absolutamente todas as pessoas pediram exoneração do mandato do Bétega. Vocês sabem que a política, todo mundo fala, política as pessoas querem cargo, política as pessoas querem dinheiro. Aquele papo de vagabundo do Nando Moura, que é um papo de vagabundo. É um cara que não acredita em idealismo, ele não acredita em nada porque é um cínico, né? É um cara que vende curso em cima de desgraça. Eram pessoas que estavam já, né? O menino, o Lucas, a família dele tem uma oficina. O Lucas estava tendo o primeiro emprego, sabe? Um menino inteligente, muito acima da média. Ele vai voltar a trabalhar na oficina da família. O Jesus, que mudou com a família dele lá pra Curitiba, ele, a esposa dele, a namorada dele, tava tirando o salário dele, ele abdicou. Eles estão, nesse instante, todos desempregados. Todos desempregados. Isto eu nunca vi na política, eu nunca vi essa história. As pessoas lá na política do Paraná estão todas vendo isso, nunca ninguém viu isso. Eu nunca vi um gabinete inteiro pedir demissão porque o vereador ou o político em questão é um traidor, tem uma capacidade intelectual de uma ameba e não vou falar que é uma prevaricação para não cair no tipo jurídico, não vou falar com prevaricação, mas soube de uma denúncia contra um político do PL que foi colocado na prefeitura e não fez nada para não perder seguidor. Com a anuência do João Bétega, né? Porque ele viu, ele sabia de tudo. Foi protocolada uma moção, então, hoje de manhã pelo gabinete, para deixar público que a prefeitura contratou um corrupto do PL. O gabinete fez isso e falou, estamos aqui pedindo exoneração. Com essa denúncia, o fiscal do povo, estou aqui para fiscalizar corruptos. Foi até a mesa diretora da Câmara dos Vereadores e mandou retirar a moção, para ele não se queimar com a prefeitura. Ele também avisou que ele vai ser agora da base do prefeito, ou seja, não tem fiscal do povo nenhum. E sequer olhou na cara dos mandatários. Ele falou com a mesa diretora, ele mandou retirarem os crachás de todos os funcionários. Tá? Ou seja, não há mais ninguém nosso trabalhando no gabinete do João Bétega, todos estão fora. Ele tá lá sozinho, igual um débil mental. Né, louco pra dar o cu pra algum bolsonarista, né? Desesperado pra fazer isso, pra obter alguns likes. E sem entender o tamanho disso, tá? Essa história aqui, eu vou te falar, é a história mais... É possivelmente a história mais bonita da história do MBL. Eu vou dar o nome das pessoas. É o Kreutz, é o Lucas, é o França, é o Murilo, é o Will, é o Ives. Gustavo. A Ives não é do gabinete. É o André, é o Jesus, o Will, que é o chefe de gabinete. Tem mais um rapaz que tava lá também, que era estagiário. Absolutamente todo mundo pediu demissão. Eles pediram demissão, demonstraram publicamente, tá? Que o Bétega, ele, em nome do like, passa pano. Esse cara é um dos maiores canalhas que eu conheci na minha vida. Vagabundo, não há palavra pra descrever, só que o vagabundo passa. E sim, o Bétega foi um erro, né? Foi um erro. A gente pode fazer a revisão do erro, onde a gente errou em trazer um cara... Aí ele entrou na academia, fez de qualquer jeito a Academia MBL. Nunca foi nosso, é um aproveitador, sim. Mas, no fim do dia, descobrir que ele é isso, me fez descobrir todas essas pessoas. Todas essas pessoas. E aí eu comecei a olhar que, tipo, puta que pariu, cara. Olha o time que a gente tem. Tipo,
Eu nem sabia que o propósito das pessoas era tão grande, cara. Eu achava assim, porra, a gente tem um propósito. E eles, em nome dos valores deles, eles pediram demissão. Eles estão, num momento de crise no Brasil, eles estão na rua, cara. Puta, cara, isso aí é, tipo... Isso é muito mais importante do que a saída do Bétega. Porque a expulsão do Bétega. Essas pessoas tomaram uma decisão de vida que muita gente não tomaria, tá? Eu vou pedir um negócio assim, de boa. Devem ter empresários aqui, gente que é do Paraná e tem rede de contatos no Paraná. Me ajudem a arrumar emprego pra galera. Assim, sério mesmo, você tem uma empresa, depois eu vou organizar isso, eventualmente na minha live eu vou ver. Eu quero assim, vamos fazer uma rede de contatos porque essas pessoas não podem sair perdendo. Essas pessoas colocaram a dignidade na frente da segurança material. Me fala num país como o Brasil, um país do jogo do tigrinho, no país do pastor mirim. Quem faz isso, cara? Eu tô falando sério, sabe? Isso aqui é... Eu até me pergunto assim, tipo, do que a gente tá fazendo, porque realmente tá dando certo, assim. Por mais que surja um Bétega... Ele é muito pequeno perto dessas outras coisas, né? Isso é muito, muito, muito maior. De verdade, assim, eu me pergunto sobre isso. Tipo, porra, realmente tem algo que não é discurso aqui. É meio mágico, tipo... Cara, a gente pode fazer, sabe o quê? A gente pode fazer É que precisa de um canal, né? Para as pessoas falarem, quem quiser dar uma oportunidade para alguém deles. Como é que a gente faz? Pega um Instagram de alguém? Faz como? Eu acho que o ideal seria do Will, então. Pode ser. Põe no Instagram do Will aí. Põe no Instagram do Will. Como que é? Will Rocha? Hein? Deixa eu ver, peraí. Tô procurando aqui. Will Rocha PR. Will Rocha PR. Faz o seguinte, gente, ó. Quem tiver uma oportunidade, né, de emprego para dar para essas pessoas, vai no William Rocha PR. É William com 2 L's. E N. N Rocha PR, tudo junto. E manda um direct para ele, né? Porque existem 9 pessoas, que são as pessoas talentosas, são pessoas que vestem a camisa do que precisa de verdade e estão precisando de emprego. Não esquece de curtir e se inscrever e nos vemos no próximo vídeo aqui no Toca da Onça. Obrigado.